já treme. Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Bem, nós já oramos, já cantamos, não é mesmo? E agora nós vamos para a palavra de Deus, porque eu tenho certeza, criança, que o Espírito Santo de Deus tem uma palavra muito linda para falar no seu coração neste dia, tá certo? Então vamos lá. A história de hoje está em Juízes, no capítulo 11, fala sobre família. Olha só, a história nos conta sobre uma criança que ele nasceu na cidade de Gileade. Ele era um gileadita. O nome dessa criança era Jefté. Jefté, eu acho que tem muitas crianças parecidas com a história, com a família de Jefté. Por exemplo, você já viu ou você é uma criança que faz parte de uma família assim? Você tem o seu pai, mas não mora com a sua mãe, mora com a madrasta, não é mesmo? E você tem mais irmãos por parte de pai. Ou às vezes você mora com a sua mãe e com o padrasto e tem mais irmãos por parte de mãe. E de um jeito ou de outro, existem muitas famílias assim. Era o caso desse menino, Jefté. Ele morava com o seu pai, com a sua madrasta. Jefté, ele tinha irmãos por parte de pai. A Bíblia não diz o nome da mãe dele, né? Só diz que aqui no primeiro capítulo diz que ela era uma mulher pecadora. Apenas diz isso, mas não diz o nome dela, não fala nada sobre a mãe de Jefté. Porque o que Deus queria mencionar nessa história não eram os pais, mas sim a criança Jefté. Assim como Deus tem um plano na sua vida, independente se você é criado pelo seu padrasto ou pela sua madrasta, mas Deus tem um plano na sua vida. Se você nasceu, se você existe, é porque Jesus te ama muito e tem uma obra para realizar na sua vida. Então a história nos conta o seguinte: Jefté, ele tinha mais irmãos, como eu falei, por parte de pai, e eles cresceram e ficaram jovens, adultos. A Bíblia diz aqui que Jefté, ele era um jovem, ele se tornou um homem muito forte, valente, um homem corajoso que ele não tinha medo de nada, nada. Mesmo ele sabendo que não era filho daquela mulher, que a mãe dos irmãos dele era a madrasta dele, ele não se importou com isso. Ele era um homem forte e valente, a Bíblia diz. Valente era um homem corajoso que não tinha medo de nada. Mas os irmãos de Jefté chegaram nele e disseram assim: olha, Jefté, a partir de hoje nós queremos que você vá embora, porque nosso pai é rico, mas você não é filho da nossa mãe. E a partir de agora, some daqui, chispa, vai embora, não apareça mais aqui em casa. E os irmãos de Jefté expulsaram ele de casa só porque ele não era filho da mesma mãe. Era apenas o pai que era filho de todos, que era o pai de todos. Mas os filhos expulsaram Jefté de casa, porque eles disseram assim: nós somos ricos, nosso pai é rico, e nós não queremos dividir o nosso dinheiro com você. O dinheiro é nosso e a gente não quer dividir o dinheiro com você. E Jefté saiu e foi embora para uma outra cidade muito distante. Mas a Bíblia diz que passaram-se alguns anos, algum tempo, e então os irmãos de Jefté
estavam na sua casa e de repente chegaram alguns inimigos. E esses inimigos começaram a ameaçar a casa dos irmãos onde Jefté morava. E os irmãos começaram a ficar com medo e disseram: e agora? Quem nós vamos enviar para lutar, para nos ajudar? E aí eles lembraram de quem? Quem era o valente da família? Quem era o corajoso? Quem era o que não tinha medo? Jefté. Os irmãos se lembraram de Jefté. Aí fizeram o quê? Foram lá atrás de Jefté e disseram assim: Jefté, sabe o que é? Porque nossa família está sendo ameaçada, sabe? E a gente tá com medo, na verdade, porque eles tiveram medo de lutar. E eles lembraram que Jefté era um homem valente. Então eles disseram assim: olha, você, Jefté, é um homem valente, corajoso, então, por favor, venha lutar conosco. E nós te prometemos algo. Se você vir lutar com a gente e ganhar essa luta, nós vamos te colocar como o chefe da família. Gente, como assim? Alguns anos atrás, os caras expulsaram o próprio irmão de casa e depois chegaram no próprio irmão e disseram assim: vem ajudar a gente, que a gente vai te colocar como chefe da família. Nessa altura do campeonato, Jefté já tinha uma família, ele já era casado e ele tinha uma filha. E ele disse: tá certo, vou ir com vocês. Vocês vão me dar a casa pra mim, seu chefe? Vamos. Então tá certo. Jefté aceitou a proposta e foi lutar com os irmãos. Mas a Bíblia diz que eles começaram a pelejar contra os inimigos, e peleja daqui, peleja de lá, e eles queriam atravessar uma cidade, e os inimigos não deixavam, e foi uma guerra, uma luta tão travada, tão grande, que Jefté disse assim, ele fez uma oração e fez um voto com o Senhor, e ele disse assim: Senhor, se eu vencer a luta, se o Senhor me conceder para que eu vença essa luta, quando eu chegar em casa, a primeira pessoa que sair da porta para fora e vier ao meu encontro, eu vou pegar essa pessoa e vou oferecer em sacrifício. Olha o voto que ele fez. Então, Jefté fez esse voto com o Senhor Jesus. E ele disse que a primeira pessoa que aparecesse, ele iria oferecer ao Senhor. E quem apareceu foi a sua filha. Ele ofereceu a sua filha ao Senhor Jesus. Quero dizer para você que tenha cuidado com votos que você faz, com promessas que você faz, até mesmo você criança, quando diz assim para mamãe, se você fizer assim, eu faço isso. Mãe, se você me der isso, eu lavo a louça. Não, a gente tem que ajudar a nossa mãe, o nosso pai, independente de se a gente vai ter uma recompensa ou não. Nós temos que confiar no Senhor Jesus, independente se a gente vai ter uma recompensa amanhã ou não. Porque Deus, Ele já nos ama, Ele já nos dá um fôlego de vida. Então não precisamos mais fazer tantas ofertas e oferendas, esses tipos de sacrifícios tontos e tolos como Jefté fez, não é? Será que Jefté não confiava no Senhor Jesus, que teve que fazer um voto desse jeito? Eu acho que quando a gente passa por uma batalha, por uma luta muito grande, ou quando a gente quer algo, almeja muito alguma coisa, é só a gente dobrar o nosso joelho e orar e pedir ao Senhor Jesus com fé e apresentar a nossa vida ao altar do Senhor, dizer: Jesus, eu creio no teu poder, eu acredito em ti, Senhor, que tu podes curar, que tu podes transformar, que o Senhor pode fazer um milagre na minha vida e na vida da minha família. Quando você orar assim, eu tenho certeza que Jesus vai responder a sua oração. Então, a história de hoje
é essa: Jefté perdoou os irmãos, porque Jefté tinha sido expulso de casa, não é mesmo? Perdoou os irmãos, eles lutaram junto, venceram a batalha e no final ele ofereceu ao Senhor o seu voto e ele cumpriu com o seu voto. Então, que nós possamos neste dia estarmos sempre prontos e preparados para ouvir a voz de Deus e ter inteligência para fazer votos e ter inteligência para orar e falar com o Papai do Céu. Se você não sabe como fazer, ore ao Senhor e peça para que Ele te ensine. Jesus, me ensina a orar. Jesus, me ensina a cantar. Jesus, me ensina a ler a Bíblia, porque eu leio e não entendo. Me ensina. E Jesus, Ele vai te ensinar, tá bom? Deus abençoe e até a próxima. Curta esse vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. Você abençoa a gente abençoa vocês. Então, até a próxima. Tchau. Fiquem com Deus.